Salve, salve quebrada, tudo bom? Vamos iniciar nossa semana logo cedo, fazendo nossas análises aqui de algumas criptomoedas, tá certo? Vamos ver o cenário aqui, como é que tá o nosso mercado. Final de semana tivemos um movimento um pouco maior do Bitcoin, né? No sábado principalmente, domingo ficou meio que estável. E vamos ver as previsões, né, para os próximos dias, próximas horas, tá certo? Começar aqui pelo Bitcoin, ó, no gráfico semanal. Vocês veem que ele continua aqui nesse triângulozão grandão aqui, ó, bem na parte superior dele, testando essa LTB, tá vendo? Isso aqui é o suporte mais antigo do Bitcoin aí, ó, da sua descida desde 2017, tá? O rompimento dessa linha de tendência aqui, ó, ela levará Bitcoin às alturas nos próximos semestres. Então isso aqui para nós é a região mais importante, tá? O mais importante para nós é o rompimento dessa LTB. Se olharmos o gráfico diário, aqui você vê que o Bitcoin testou lá em cima lá o triângulo do diário, né, também tentando uma ruptura, mas não foi possível ainda. Em análise gráfica, geralmente quando há uma falha no rompimento, ele geralmente busca o sentido inverso, né? Então ele tenta tocar a parte inferior, mas ainda é cedo para dizermos, né? Pelo menos pelo gráfico diário. Repare que os dois candles, né? O candle do dia 30 e 31 são candles parecidos, né? Em questão de volume, né? O candle de ontem perdeu só um pouco no volume, mas o mercado está ali, ó, né? Gráfico de 4 horas. No 4 horas, nós tivemos aqui o rompimento desse triângulo cor-de-rosa, tá? Que a gente não esperava. Para nós, esse rompimento aconteceria lá pro meio dessa semana, final dessa semana, né? Porque tinha bastante espaço ainda dentro do triângulo para se movimentar. Mas inesperadamente ele foi lá e fez um belo do movimento de rompimento, né? Tocou lá no triângulo do diário e agora vem corrigindo, tá? Só colocar aqui algumas médias, só para ver como é que está sobre as médias. Veja que o preço apoiou bem próximo aqui na média de 50 períodos, né? A média de 200 está aqui embaixo, ó, dando suporte a esse dois toques aqui do triângulo, certo? Então a gente tem espaço aqui para corrigir pelo menos até a média de 50. Se puxarmos uma fibo dessa última pernada de alta, é isso aí, ó. Aqui é a região de 50,61 de fibo. Então essa região aqui, se é uma correção, é bem tranquila. Temos aqui também esse fundo aqui, ó, essa região de resistência aqui, que legitima esse movimento. Então é aguardar uma possível correção e ver para onde ele vai novamente, né? Se ele vai corrigir e testar o fundo, ou ele vai corrigir e vai testar o topo novamente. Mas o mercado está bem otimista, né? Então é capaz de ele testar o topo mais uma vez aí. Gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora a gente consegue ver os rompimentos mais fáceis, né?
tinha um triângulo pequeno aqui no sábado, do gráfico de 1 hora, a bandeira. Só que ele rompeu para baixo primeiro, olha que interessante, ele rompeu para baixo primeiro, testando o fundo do triângulo, né, do 4 horas, para depois romper com tudo aí, né, num candle monstruoso, o topo do canal do triângulo do diário, tá? E ver que aqui ele usou a média de 50 período como suporte, tá? Uma média amarela aí, ó, a linha amarela, tá bom? Temos aqui, ó, nesse momento, o Bitcoin fazendo um possível pivô de baixa, tá? Mas ainda é cedo para afirmar qualquer coisa, né? O dia está começando agora, para nós, pelo menos aqui. Mas vamos esperar aí uma figura mais nítida. Vale frisar, gente, que nesse momento de decisão é muito complexo comprar Bitcoin, vender Bitcoin, tá? Quem é mais experiente tá no mercado, consegue tirar leite da vaca, mas para quem é iniciante é muito difícil. É melhor esperar um pouquinho mais, esperar a decisão do preço, para depois pensar numa possível compra para médio e longo prazo, tá? Puxei uma FIBO aqui, ó. Vou puxar de novo. Puxei uma FIBO desse movimento. E temos o preço nesse momento aqui em 50,61 de FIBO do gráfico de 1 hora, tá? Também é um ponto muito importante para possíveis correções e continuação de tendência. Pode ser que ele venha aqui, segura aqui nessa região de 51 de FIBO e volte a subir. Também tem essa possibilidade aí, baseado na retração de Fibonacci. O preço nesse momento está sobre a média de 50 período, tá? Vou deixar ela um pouco mais forte aqui, deixar um pouco mais forte para vocês conseguirem visualizar. Aí, ó, a linha amarela aqui, ó. Então o preço está apoiando em cima da média de 50. Ela está aí, ó, em 50,61 de FIBO. Pode ser que o preço segure por aqui e tenta subir novamente, tá? Então a gente tem essa grande probabilidade aqui nesse gráfico de 1 hora. Aí vale a gente esperar aí uma confirmação, né? Para poder pensar em entrar em long até o topo do triângulo do diário, tá certo? Então Bitcoin é isso aí, galera. Bitcoin é isso, o volume está bem baixo agora de manhã, né? Teve um pequeno aumento de volume aqui por volta das 7, mas nada muito expressivo. Vamos olhar agora a Ethereum, né? Ou Ethereum, como alguns gostam de falar. Vamos começar pelo semanal da Ethereum. Esse é o semanal da Ethereum. Tá, se a gente pegar aqui, ó, baseado nesse último rompimento aqui, ele está lateralizado. Se pegar esse topo aqui, a gente vê ele também lateralizado, né?
mas é um pequeno rompimento do semanal aqui. Observe que no semanal ela já está apoiada sobre a média de 50 períodos, tá? Uma compra nessa região aqui, ó, teria sido muito bem válida, teria um stop curtinho aí, muito bom. Aqui no diário, a gente vê ela subindo razoavelmente, né? Desde o toque da média de 50 períodos até agora, ela já subiu aí em torno de 30%, né? Então um movimento muito bom, é uma subida razoável. Esse cruzamento da média foi dia 11 de maio, esse toque aqui na média foi dia 11 de maio. Então podemos dizer que no mês de maio ela teve uma subida bastante significativa, né? Aqui temos o cruzamento, né, da média de 50 pela média de 200 períodos, que é um sinal de compra, certo? Aqui temos um sinal de compra muito forte. E aí depois, quando ela fez o toque aqui na média, ela fez a confirmação para nós, tá? Ela cruzou aqui, ó, recentemente ela cruzou essa figura, certo? Um triângulo. Ela rompeu esse triângulo aqui do diário, dando aí mais uma belíssima entrada, tá? Quem conseguiu pegar esse rompimento aqui está muito bem posicionado, tá certo? Já conseguiu aí em torno de 17% de lucro. E tem espaço ainda para subir, tá? Pelo gráfico diário ele tem uma resistência aqui nessa região do 786 de Fibo. À toa que o preço já sentiu, né, tem feito a correção. Se ele vier fazer aqui, ó, uma correção até 61 de Fibo, tranquilo, 50,61 de Fibo, que é uma nova possibilidade de entrada, tá certo? E o alvo pode chegar aqui a 288 dólares, né? Que daria pra gente aí um trade de aproximadamente mais 30%, ok? Não vejo grande resistência da Ethereum além dessa região aqui, tá? Tem essa subida aqui, mas como ela já rompeu aqui, pode ser que ele, né, não sinta tanto aquele impacto, tá? Então ele testou aqui já essa região, tá fazendo aqui um movimento corretivo e pode ser que ele busque, né, acredito realmente que ele busca essa região mais acima aqui, tá? Então fica de olho na Ethereum aí que dá para ter uma jogada boa. No gráfico de 4 horas isso fica mais explícito, esse movimento. Aqui está tendo a correção. Se fizer um pivô, né, quem não sabe o que é pivô, entra lá no na nossa lista lá de Eu Quero Ser Trader, onde tem os vídeos ensinando o que é um pivô. Então se tiver um pivô, a gente já consegue entrar aqui, né, com um stopzinho e trabalhar essa subida de forma segura. Gráfico de 1 hora. Veja que o preço tentou se aproximar lá da zona 761. Veja aqui ó, que o
preço tentou tocar a resistência, não conseguiu, porque tinha uma resistência de preço um pouco mais abaixo. Teve como suporte a média de 50 períodos, tá? E está fazendo um movimento aqui um pouco mais de correção. Olhando pelo gráfico de uma hora, a gente pode esperar duas situações aqui, né? Analisando pelas médias móveis. Que ele segure aqui ou ele possa vir testar essa região aqui, ó, da média de 200 períodos. Aí seria uma correção um pouco mais drástica, né? Então, se houver essa correção, que nem eu falei aqui na média de 200 no gráfico de uma hora, daria justamente na região de 61 de Fibo do gráfico diário, tá? Vamos olhar o gráfico diário aqui, ó, só para você ter uma noção. Vê que eu puxei a Fibo de todo esse movimento. Aqui está 61 de Fibo, tá certo? Coloquei a linha tracejada no gráfico de uma hora para a gente conseguir ver mais ou menos aonde seria essa correção. Então dá justamente aqui na região de 61 de Fibo. Então há uma possibilidade muito grande do preço vir corrigir até essa região aqui. Repare que os indicadores, eles batem, né? Confirmando aquela possibilidade, né? Quando eu falo que o gráfico a gente consegue aí, através de estudos, tudo mais, conseguir entender as probabilidades de movimento, é isso aí que eu estou falando, ó, né? Veja, quando dois ou mais indicadores, né, eles convergem, isso é um bom sinal de que há uma grande possibilidade daquele movimento acontecer, tá? Então assim, eu olhei o gráfico, consegui visualizar no gráfico as possibilidades através do movimento do próprio gráfico, né? E os indicadores estão aqui para realmente nos auxiliar, né? E quanto mais do que tem o mesmo direcionamento, isso é um bom sinal para nós, tá certo? Então aí tiro é isso aí, galera, ó, esse movimento aí, esperar essa correção para tentar entrar numa compra. Para quem é um pouco mais experiente, que gosta de um pouco mais de aventura, pode tentar entrar no short aqui no rompimento da média de 50 até a média de 200, tá? É um tipo de operação que eu não faço, que é contra a tendência, mas quem gosta de fortes emoções, conheço muita gente que gosta de fortes emoções, pode estar tentando realizar esse trade, correto? Vamos lá para a próxima moeda. Vamos para XRP, Monero. Vamos lá no gráfico diário. Vamos para o diário primeiro aqui. Ethereum tá bem longe, né, do rompimento do semanal. Perdão. Vamos para o semanal primeiro da Ethereum. Semanal da Ethereum. Ethereum é o seguinte. Ela tá ela rompeu uma pequena tendência ali, né? Se pegarmos os topos e fundos mais próximos, ela ainda não rompeu. Eu acho muito importante ela romper primeiro essa resistência aqui, ó, embaixo, a gente falar que uma tendência de alta.
bom? Observe também que ela está abaixo da média de 50 períodos. Bem abaixo da média de 50 períodos. Houve aqui, houve aqui um aumento de volume nas últimas semanas. Tá? Ela fechou aqui com volume acima da média também na semana anterior, aqui que encerrou ontem, mas nada tão expressivo assim para mudar a tendência. Tá? Mas está bem próximo aqui da uma possível mudança de tendência, então vale a pena ficar de olho nesse rompimento dessa região aqui. Tá? Vou levar para o diário para a gente conseguir ver isso de uma forma mais nítida. No diário a gente tem essa perspectiva aqui, tá certo? Para mim, uma boa entrada na ETIR seria após o rompimento dessa região, dessa linha de tendência de baixa, tá? Mais acima desse topinho aqui, Se eu conseguir, superar esse topo e fizer um rompimento, seria uma boa entrada na ETIR. Na Monero, XRP. Falei tanto da ETIR que eu tô com a ETIR na cabeça. Então seria uma boa entrada na Monero aqui, tá? Repare que o preço tá bem em cima da média de 50 períodos e o topo aqui, está apoiado na média de 200. Então um cruzamento dessas médias aqui, que daria também nessa região, também seria um forte indício de compra da ETIR e daria para carregar a posição aí por um bom tempo também, tá? Gráfico de 4 horas. Deixa eu ver uma coisa no diário aqui também. Se puxarmos aqui, uma Fibo, é isso aí, aquela linha tracejada que eu fiz, que seria uma região, possível compra, está bem tocando ali a média, o nível de 50 de Fibo. Então uma compra nessa região entre 50 e 61 de Fibo é algo muito promissor, daria um bom trade aí, um bom swing trade. Uma compra nessa região aqui de 50 a 61 de Fibo, com confirmação do rompimento da tendência de baixa e cruzamento das médias de 50 e 200 períodos. Seria um trade maravilhoso. Tá certo? Mas temos que aguardar um pouquinho mais aí. Mas anota aí no caderninho aí para ver como é que, para não perder a entrada. Um gráfico de 4 horas. A gente vê o rompimento de uma pequena LTB, certo? Tocou uma, duas, três, ela rompeu, tá fazendo um reteste dela, justamente na região de 50 e 200 períodos, no tratamento com as médias. Observe que a média de 50 períodos vem cruzando a média de 200, então pode ser que isso aqui dê um bom jogo aí a curto médio prazo. Tá? Observe também aqui, se fizer a formação do pivô aqui, vai ser bem na região de 50 a 61 de Fibo, tá? Então pode ser que se formar um pivô aqui, uma entrada seria legal.
Eu particularmente, Zig, se ele fizer um sinal aqui nessa região de que ele vai subir, eu compraria mais próximo possível dessas duas médias, certo? E deixaria ele subir aí, né, em vez de comprar aqui no pivô, porque se comprar no pivô, galera, isso aqui é um pullback, tá? Ele teve um rompimento e está voltando para testar. Se for esperar fazer um pivô, vamos ter um stop aí, ó, de 6%. O swing trade não é muita coisa não. Mas mesmo assim, né, se tratando de um pullback, uma compra mais próxima aqui desse cruzamento das médias seria interessante. Tá certo? Porque aí teria um stop bem curtinho, daria para carregar bem a posição. Gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora, quem gosta de um day trade. Tivemos uma confirmação aqui, ó, a curto prazo. O preço se afastou da média e voltou nela aqui, ó, tá? Aqui também seria uma compra bacana, tá? Esse toque aqui. Eu esperaria que o 4 horas sinalizar alguma coisa. Queria carregar um swing aí por um bom tempo aí, tirando lucros da XRP. Tá certo, galera? Mas lembre que uma mudança de tendência só tá lá em cima, lá, ó, nos 23,5 dólares mais ou menos, tá? Então tá um pouco longe aí. Não, centavos, né? Ó, lembra que mudança de tendência é só lá em cima, tá, gente? Ó, a linha tracejada aqui, ó. Por isso que é importante ter de olho sempre vários tempos gráficos. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Deixa eu achar aqui. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash também não vejo aqui nada demais nesse momento, para longo prazo, né? Só uma grande atenção aqui que a gente tem que ter nessa região aqui, ó. Certo? Ele rompeu aqui essa tendência mais longa, né? Novamente, né? Que teve um rompimento aqui e lateralizou. Se você reparar, ele meio que lateralizou após esse rompimento. Tá certo? Então a gente tem que fazer aqui é aguardar o rompimento dessa região. Se pegarmos aqui uma retração de Fibo de todo esse período, confirma esse topo aqui, ó, 50. Veja que o preço está bem abaixo da média dos 50 período, tá? Então esperar esse rompimento aí, compras acima desse topo aqui, ó. Isso no semanal. Bora pro diário. O diário. O diário é o seguinte, galera. Repara que o preço, as médias cruzaram aqui, né? Nessa região. E uma possível compra
possível compra aqui seria nessa região de 50 de FIBO aqui, ó, sendo conservador, né? Ou se não no novo cruzamento dessas médias, tá? Bitcoin Cash tem um chãozinho para percorrer aí até conseguir fazer um bom rompimento da tendência de baixo, né? Mas um possível cruzamento das médias aqui na região de 50 milhão de FIBO, né? Vai dar uns 318 dólares, 360 dólares. Seria aí uma região para a gente observar, né? Se ele vai subir ou se ele vai corrigir novamente para baixo, tá bom? Curto prazo eu não vejo nada muito interessante, não. Curto a longo prazo. Em 4 horas temos médias se aproximando, né? Aí repara que é uma região de bastante conflito, né? De preço. Ó, é uma região de bastante conflito, né? Então acho que um rompimento aqui nessa região, né? Um cruzamento de média, aumento de volume e tudo mais, pode ser que nos dê um jogo aí. Que no caso compras ainda nessa região de 50 milhões de FIBO. E os alvos seria 262 dólares, 233 dólares, tá? Uma moeda que não, sinceramente, eu quase não operei Bitcoin Cash na minha vida, tá? Aqui temos aqui, ó, mais uma vez, ó, ela fazendo a correção, tá? Ela pode corrigir até essa região aqui, 234 dólares, para tentar ensaiar uma nova subida, tá? Aqui eu esperaria um pivôzinho mesmo para poder entrar comprado, ou uma confirmação aí de uma possível dump e entrar vendido. E vamos para última. Errei. Eu gosto de pegar o gráfico da Bitramp, gente, porque ele tem um bastante histórico, né, de algumas moedas. E isso ajuda para olhar o macro, tá? Sabemos que é uma variação de exchange para exchange, mas quando a gente quer olhar a longo prazo assim, acho que é legal a gente ter esses parâmetros. Também estamos aí, ó, se aproximando, né, na Litecoin, estamos se aproximando da LTB, tá? A LTB, que a última vez que foi testada foi dia 10 de fevereiro, e estamos aqui bem próximo dela, tá? Eu vou puxar uma FIBO aqui no semanal aqui, ó, só pra gente já conseguir se posicionar. Ó que maravilha, como bateu certinho com a média de 50 períodos. Então a gente tem a possibilidade de um trade aqui a longo prazo a partir dos 56 dólares, tá? Então ficar atento a essa região aqui, ó, no semanal, um possível rompimento dessa linha de tendência, tá? Se formar novo topo, novo fundo, a gente dá uma ajustada, tá certo? Mas por enquanto
é aguardar aqui o sinal de rompimento da LTB. No gráfico diário, a gente também tem essa confirmação aqui, ó. A média de 200 períodos está bem aqui a $51. Combina com essas regiões aqui, tá? Vou até deixar um raio horizontal aqui nessa região, pra gente fica mais fácil a gente visualizar, tá? Então um rompimento aqui com cruzamento de médias seria perfeito para nós. Uma possibilidade também aqui é ele, né, vir testar aqui a média de 200, falhar no teste e tentar buscar aqui essa região de suporte que vem segurando o preço a longo prazo, tá? Essa aqui foi a mínima dele nesse período. Então essa possibilidade também dele fazer um novo movimento aqui embaixo, tentar um fundo duplo e subir, tá? Então aqui também é uma possibilidade de trade aí. A princípio no diário o preço acima da média de 50 períodos. Já agora no gráfico de 4 horas já temos uma correçãozinha acontecendo aqui, porém otimista, né? O cruzamento da média de 50 para de 200. Que é devido a esse rompimento aqui, Tivemos esse rompimento da Litecoin. Ela está fazendo aqui um pullback no 4 horas, mas já tem apoiado aqui, o cruzamento das médias, e pode ser que dê um trade aí até o topo lá de novo aí, tá? Uns 16% mais ou menos de lucro. Agora tem que prestar atenção aqui, hein? Bacana, hein? O gráfico de 1 hora teve a confirmação um pouco antes do rompimento, Galera, isso é muito... Quem trabalha com médias móveis, isso é muito interessante, certo? Porque às vezes a gente tem a confirmação antes mesmo do rompimento, Aqui, houve um cruzamento no gráfico de 1 hora, tá? E logo em seguida ela cruzou e foi embora, tá? Então isso é muito bom, muito bacana. Se olharmos aqui numa FIBO, nós temos o preço aqui rompendo bem 50,61 de FIBO. Meu, perfeito, uma zona maravilhosa de trabalho. Ela chegou aqui, bem próximo do alvo de 161, né? Seria uma onda 3. Tá fazendo um reteste aqui, tá fazendo uma correção na região de 786. Que pode vir corrigir aqui até 50 de FIBO, 50,61 de FIBO, e vai embora. Muito bom, muito bom. Ficarmos atentos, tá? A gente pode estar começando aí um movimento bacana também na Litecoin. E é isso aí, galera. Se der um pouco mais de tempo aí durante o dia, eu pego algumas outras moedas. Temos a OS também, que tá num movimento bacana. A OS tá cruzando as médias nesse momento. Tem que falar dela, não tem jeito não. Galera, geralmente eu uso as médias para isso, tá? As médias, elas me mostram mais ou menos o momento que a moeda tá bom?
Geralmente quando eu olho uma média e ela está bem próxima, tal, né, de cruzamento e tudo mais, ela me chama a atenção para fazer uma análise naquela moeda, tá? Então eu gosto de usar as médias principalmente para isso, né? Olhar como é que está a situação e aí a partir daí eu faço a análise. Gráfico semanal da EOS. Não vejo muita coisa aqui para cima. O que eu consigo ver aqui tem um suporte bacana aqui embaixo, certo? Então aqui ó, a região de suporte e ela que está bem longe aqui da última LTB dela, apoiando nos últimos dois últimos topos. Se olharmos o gráfico de 1 hora, a gente repara que ela está bem longe se olhar o gráfico de 1 hora, a gente vê que ela, se a gente vê o gráfico diário, a gente percebe que ela está bem longe de uma possível tendência de alta. Tendência de alta é essa que aconteceria aqui nessa região de 50,61 de Fibo, tá? Pelo menos se baseando no último topo dela. Temos aqui a média de 200 períodos bem acima dela, que pode ser uma resistência, só que ela tem um espacinho. Acho que esse espacinho aqui é que está sinalizando nos gráficos menores, ó. Temos esse espaço aqui, ó, entre a média de 200 e a média de 50 períodos, tá? Deixa eu voltar aqui. Ela está rompendo aqui, ó, a média de 200 períodos, então pode ser que ela, né, nos leve aí de encontro até a nova média. Se olharmos no gráfico de 4 horas, já temos um cruzamento aqui, ó, tá? E um rompimento, justamente no cruzamento das médias menores com a média de 50 períodos, ó, tá? Então na verdade aqui foi a primeira região de compra. Quem comprou teve em torno de 9% aí de lucro. Aqui houve um cruzamento também da média de 50 pela média de 200. Ela pode estar vindo fazer aqui um reteste aqui nessa região, né? Veja que a gente tem uma resistência aqui, ó. Tem uma região de resistência aqui. Então pode ver que ele venha tocar aqui e fazer um pivô de alta aí, né? Com alvos próximos a isso. Esse, tá? Então esses seriam os alvos a curto prazo aí. A média de 200 está dando bem aqui, gente, ó. Pra ver que tem um espacinho aí que dá pra operar ainda, tá? Com bom gerenciamento, com uma entrada bem segura, né? Com stop curtinho, dá pra trabalhar. O gráfico de 1 hora confirma aquilo que eu falei pra você, né? Do rompimento. Isso aqui é 4 horas. Então a gente vê aqui, ó, o gráfico rompendo aqui, ó, certo? Nessa região, essa LTB, os cruzamentos das médias e o preço indo buscar aí a região que a gente conversou, né? Quem pegou o trade do começo pode lucrar de 17% a 21% a curto e médio prazo. Tá bom? Então,
essas são as análises de hoje. Espero que tenham acompanhado aí, conseguido absorver o conteúdo, que tenham gostado. Se gostou, galera, não esquece, deixa aquele like legal pra gente, se inscreva no canal, entendeu? Ajuda o nosso trabalho a crescer, né? É um trabalho gratuito, né? A gente está tentando buscar aí ensinar as pessoas a fazer análise técnica, fazer com que as pessoas consigam aí tirar lucro desse mercado fabuloso que é o mercado de criptomoedas, tá bom? Então dá aquela força pra gente aí, dá aquele like, escreve, entendeu? Se curtiu mesmo, aciona o sininho lá para receber informação de novos vídeos, tá bom? Então é isso aí, tá certo? Para quem não me conhece, me chamo Zig e eu sou um pobre na bolsa. Até breve, meus amigos.